placa esférica pequena, faz-se pequenas perfurações nas superfícies basais dos dentes. 3 nos molares e 2 nos premolares e 1 nos dentes anteriores, para permitir uma melhor união e retenção dos dentes na base de prótese total. Isola-se cuidadosamente com isolante para resina Ceolac toda a porção de gesso para não isolar a porção basal dos dentes e a região interdental, deixando secar para prosseguir no trabalho. Usa-se convencionalmente para a base da prótese total resina acrílica ativada termicamente ou depolimerização lenta. A resina acrílica convencional apresenta-se na forma líquida, que é o monômero metacrilato de metila, e em forma de glânulos ou esferas sólidas, que é o polímero. Atingida a fase plástica, retira-se do pote toda a resina e a seguir dá-se a massa plástica da resina uma forma em bastão. E vamos inserir na contramufla, fazendo uma pressão sobre as partes basais dos dentes, tá? Onde foram realizadas as perfurações, de uma extremidade a outra. Após a aplicação da resina sobre os dentes, interpõe-se o celofane e vamos fechar com a mufla para levarmos a prensa de bancada. Vamos fazer uma pressão inicial de 500 kg, 500 kgf, para o escoamento e o excesso da resina. Assim que o ponteiro comece a se estabilizar, devemos fazer a pressão para 800 kg e finalmente levar para 1250 kgf, até que haja contato entre as partes metálicas da mufla e contramufla. Abre-se a mufla cuidadosamente, remove-se o papel celofane e vamos fazer o recorte dos excessos da resina acrílica em sua borda lingual. Após o recorte do excesso da resina, nós fizemos novamente o isolamento com Ceolac. Vamos fazer o fechamento da mufla, da contramufla com a mufla, e vamos levar novamente na prensa hidráulica, fazendo uma prensagem final de 1250 kgf. E devemos aguardar na prensa hidráulica 1 hora antes de fazermos a polimerização. Decorrido 1 hora da prensagem final, nós devemos retirar a mufla da prensa hidráulica, colocarmos a mufla numa prensa manual e colocarmos o conjunto na polimerizadora termopneumática. Após o fechamento da polimerizadora, devemos injetar 60 libras de pressão e ligar o equipamento para que atinja a temperatura de 110 graus para a polimerização final da resina, como pede o fabricante.
Como a broca de aço número 10, faça pequenas perfurações nas faces basais da superfície dos dentes, para permitir uma melhor retenção da base protética. E em seguida, limpa-se e seca-se toda a superfície da mufla e contramufla com jatos de ar. Durante a prova dos dentes na boca do paciente, é feita a seleção de cor de gengiva através de uma escala policromática de gengivas, STG. E foi selecionado para esse trabalho a cor número 15. E nós temos aqui o kit de caracterização, que é composto de 6 cores, né? Mais as veias que simulam a caracterização. E existe um manual também que acompanha, para a gente poder seguir as camadas de resina para se atingir a cor número 15, a cor desejada. Após feita a retenção mecânica nos dentes, a perfuração, nós devemos fazer todo o isolamento da mufla ou da base da mufla e da contramufla. O isolamento deve ser feito com isolante próprio, Cellac, para darmos início à caracterização da prótese. Após a seleção de cor de gengiva do paciente, a escolhida foi a número 15. Então nós vamos, através do manual, fazer a aplicação das veias vermelhas na vestibular. Primeiro se passa-se uma camada de vaselina líquida em toda a vestibular e depois fazer a deposição das veias, que são as simulações de artérias, de veias e vasos sanguíneos, para que fique mais natural. É feita a distribuição de forma uniforme, ela não pode ser muito junta, para que não fique muito vermelho, muito carregado. E aí nós passaremos a fazer a aplicação da resina. É o sistema pó e líquidos. Selecionado as cores que nós vamos utilizar, que pede no manual, nós vamos aplicar a primeira camada, que são as veias vermelhas que nós já aplicamos, e vamos começar com uma discreta nuvem de rosa marrom e outra de rosa preto. Então, aplicamos uma pequena camada de rosa marrom em toda a vestibular e o rosa preto. Na região de papila, que compreende da metade da vestibular da prótese até a cervical dos dentes, nós começamos com a resina de rosa médio. Vamos fazer um MR, depois o outro MR, um de cada vez, para que não haja mistura das cores. Aplicamos o rosa médio, como pede no manual, no central, na cervical central, o rosa vermelho no lateral, rosa roxo no canino, e assim na sequência: rosa médio, rosa vermelho e rosa roxo. E faremos então a fixação dessa resina para que ela não se misture. É necessário colocar o líquido bem lentamente para que ela não se misture. Vamos então preencher agora a porção correspondente ao fundo de vestíbulo, ou seja, da metade da vestibular ao fundo do sulco vestibular. Começamos pelo rosa vermelho, rosa roxo, rosa médio, colocando o líquido suficiente para que não escorra e as cores se movimentem.
Aplicada essa primeira camada na vestibular, nós passaremos a segunda camada, que são veias vermelhas novamente, e vamos cobrir essa primeira camada como uma discreta nuvem de rosa preto. É importante sempre umedecermos para manter a resina sempre úmida. Nessa segunda camada, após a discreta nuvem de rosa preto, na região de papila, nós vamos aplicar a resina que nós aplicamos no fundo de vestíbulo. Vamos fazer a inversão das cores. O que aplicamos próximo da cervical dos dentes, nós vamos aplicar no fundo do vestíbulo. E aqui aplicou na primeira camada, no fundo de vestíbulo, vamos aplicar na região de cervical próximo dos dentes. Aqui é o rosa vermelho. Rosa roxo. Aplicado a camada na região de papila, a resina, vamos aplicar agora no fundo de sulco vestibular. Entre as camadas, ele pede um rosa claro. Então devemos rosa claro. E vamos fazer a hidratação. Terminada a segunda camada, nós devemos continuar com a terceira camada, só que sem veias. Nós vamos cobrir essa segunda camada com uma discreta nuvem de rosa preto também. Então vamos aplicar o rosa preto novamente. Após a aplicação da terceira camada, nós vamos aplicar uma nuvem de rosa marrom e uma nuvem de rosa preta. Uma nuvem de rosa marrom. Uma nuvem de rosa preta. E vamos fazer um teste para ver a espessura da vestibular da prótese. Fechando a mufla com o próprio modelo, nós podemos observar que a espessura está correta. Onde tem o excesso que pegou no modelo, nós devemos recortar todo esse excesso com cuidado. E vamos aplicar novamente o rosa preto. Esse M-arco está pronto. Eu vou fazer o mesmo procedimento no outro M-arco. A necessidade de se fazer por M-arco é justamente essa, para que não se misture as cores. Tá? Perceberam que eu fiz no M-arco? E agora eu vou fazer no outro M-arco. Aqui nós já temos toda a caracterização completa, no outro M-arco também. Agora eu vou preparar o incolor para fazer a porção do palato transparente. Durante esse período, esse tempo, é necessário que a gente deixe a mufla no recipiente que venha a manter a umidade. Após o preparo da resina transparente para o palato, inclusive podem ver que estamos utilizando a resina própria para micro-ondas, que é o Onda Acryl da Clássico. A resina já está na fase correta para fazermos a aplicação sobre o palato. Nós devemos fazer a hidratação de toda a resina, de toda a caracterização. Agora vamos fazer a aplicação da resina incolor do palato, da região correspondente ao palato. Devemos colocar 2 folhas de celofane para fazer a prensagem e retirar o excesso da resina. Vamos fazer o fechamento da mufla e vamos levar na prensa hidráulica, apertando lentamente
fazendo o controle pelo manômetro. Inicialmente, a prensagem inicial é até o 0,5, ou seja, meia tonelada. Observa-se que o excesso começou a escoar fora da mão. Assim que o ponteiro para de descer, todo aquele excesso da primeira prensagem já foi eliminado, faz-se uma nova prensagem até 750 kg. Após o ponteiro estabilizar em 1 tonelada, nós vamos abrir a mufla para retirar os excessos. Remove-se com cuidado o celofane. Vamos remover todo o excesso de resina que está na borda da contramufla. O objetivo da remoção dessa resina é nós diminuirmos a alteração dimensional e também o ajuste oclusal. Após a remoção de todo o excesso de resina, nós devemos fazer um novo isolamento de todo o gesso, o modelo da base da mufla, da mufla e da contramufla também. E vamos fazer o fechamento com cuidado, fechamento definitivo. E vamos levar a prensa para fazer a prensagem final. Após a estabilização do ponteiro em 1 tonelada, nós vamos proceder à colocação dos parafusos. Após a estabilização da prensagem, todos os excessos foram removidos, nós vamos fazer um aperto final nos parafusos da mufla, com ela em posição, mantendo a carga da prensa hidráulica. Após o aperto dos parafusos, nós devemos aguardar em torno de 1 hora, como pede o fabricante da resina, para procedermos à polimerização. Programando o forno de micro-ondas. São 3 etapas. Nós vamos programar o forno a 3 minutos a 40% da potência. Então nós vamos colocar a potência 40% em 3 minutos. Após essa primeira etapa, a segunda etapa serão mais 4 minutos na potência 0. E no fim, na terceira etapa, são mais 3 minutos a 90% da potência. E aí já está terminado a polimerização no micro-ondas.